Hoje vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você em casa vai aproveitar e muito. Sabe por quê? Porque a gente vê que aos poucos as pessoas vão mudando o seu hábito quando o assunto é saúde mental. Mas muitas pessoas ainda acabam tendo dúvidas em relação a isso. Hoje vamos falar sobre transtorno de personalidade, o que muitas vezes se confunde, transtorno de personalidade com outras doenças. Hoje, para a gente falar de transtorno de personalidade, como fazer esse diagnóstico e como é o tratamento, a gente recebe a doutora Marilene Simão Quedo, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, Kátia, o convite. Sabe que eu gosto muito de você e te admiro muito também. E a recíproca é verdadeira. E ainda mais por esse tema, porque a gente sempre comenta o quanto que a gente vai no ginecologista, a gente vai no dentista, a gente vai no cardiologista, mas não no psiquiatra. Quer dizer, é como se a mente da gente não fizesse parte de todo o resto do corpo, né? Graças a Deus a informação hoje vem trazendo uma outra visão para as pessoas a respeito da área da psicologia e da psiquiatria, né, Kátia? Então hoje, o que eu trago para você? O que você me pediu de informação para o seu público? A respeito de alterações do humor, transtornos do humor e transtornos de personalidade. Mas o transtorno de personalidade é diferente do transtorno de humor? Sim, é da persona, é da personalidade, é uma característica da personalidade da pessoa. O transtorno afetivo do humor, ele tem outras características. Então, por exemplo, uma alteração do humor... assim, a correria, a nossa correria do dia a dia, algumas situações estressantes vão alterar, sim, o seu humor, claro. Sim, eu vou ficar mal-humorada naquele momento. Isso, eventualmente você vai ter crises de mau humor, tensão, irritabilidade, mas lógico que você vai perceber aquilo e vai ter um certo controle. Nós temos que ter um controle, Kátia, sobre o nosso humor e sobre o nosso estado emocional, senão vira o quê? Vira, muitas vezes, o que a gente está vendo pelo mundo afora, né? Agressões, violência, porque a pessoa deixou aquilo tomar conta dela. Ela foi dominada por aquele sentimento. Foi dominada por aquela instabilidade emocional grave. No caso do transtorno do humor, que a gente vai definir, de que forma? Quando aquilo começa a ter uma intensidade, uma frequência muito grande na vida da pessoa. Então, se no caso da alteração de humor, um dia ela está triste, no outro dia ela já voltou ao normal dela, ou se ela verbaliza alguma coisa que não foi legal para alguém, ela já se desculpa. No transtorno de humor é assim. A pessoa, geralmente ela é irritada, é uma característica dela. Você vai dizer, aquela pessoa, aquela que está sempre irritada, essa tem um transtorno de humor. Ou, no caso, ela pode apresentar também uma euforia muito grande, sabe, uma mania, uma compulsão por compras, por qualquer coisa que seja, por alimentação, ela tem um transtorno do humor. Mas quem tem transtorno de humor, ele é em todos os locais do mesmo jeito? Por exemplo, se a pessoa tem transtorno de humor, no ambiente de trabalho, ela é irritada. Em casa, ela é irritada. Em todos os momentos, ela é irritada, por exemplo. Ou ela pode também se controlar em algumas situações, em alguns locais. Tem mais dificuldade de se controlar. Tem, né? Ela precisa de uma psicoterapia para trabalhar a causa daquilo que desencadeia aquela irritabilidade constante nela. E, em muitos casos, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, que é um remedinho básico. Para quê? Para dar uma controlada naquele humor dela. Nós temos como transtorno de humor alguns exemplos que eu posso te dar. A distimia. A distimia acontece muito com adolescente. O que é distimia? A distimia é aquele humor em que a pessoa ela está sempre deprimida, isolada, apática. Ela não sabe exatamente o que ela quer, a vida não é boa para ela. Enfim, ela sofre de um transtorno distímico que geralmente se apresenta na infância e vai ficar numa evidência muito maior na adolescência. Mas esse transtorno, ele vem por uma falta de alguma substância química no cérebro? Daí a necessidade de fazer alguns exames, tá? De hormônios. A carga hereditária, a carga genética influencia muito. Se tem alguém na família já com esse comportamento, de repente veio alguma coisa também nessa pessoa. Então, o que nós orientamos, Kátia? Como psicóloga, eu oriento o seguinte: comece a perceber as características do seu filho, de alguém, da sua família ou de quem você convive já da infância. Comece a perceber aquela criança que se esquiva muito, aquele adolescente que se esquiva demais, nada tá bom,
ele não consegue interagir socialmente, sempre de mau humor, ele sempre com expectativa negativa, tem tudo para dar certo alguma coisa, ele acha que não vai dar certo, ele sofre de distimia. Nesse quadro, geralmente, a depressão ela é preponderante, mas não é sempre que a pessoa está depressiva. Pode acontecer de ter casos de depressão grave dentro da distimia. Tá? Mas então a pessoa passa a ter dois problemas. Isso. A distimia e mais a depressão severa. Tem um outro transtorno de humor muito comum também, que é o unipolar, onde a depressão ela é grave na pessoa. A depressão faz parte da vida da pessoa. Dela? Ela é depressiva e ponto. Precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de uma psicoterapia. E nós temos o quadro muito que se fala muito hoje, que é o bipolar. Mas também está na moda, as pessoas que têm alguns pitis falam que são bipolares, né? Tudo bem, eu sou bipolar. Você se escora aí, né, Kátia? Não é? Usa como uma justificativa, me desculpa, eu sou bipolar, falei pronto. Não, não é assim. Ninguém merece, hoje em dia, com tanta informação, a gente ter que suportar uma pessoa que trata mal os outros, ou tem crises de altos e baixos. E com tantos tratamentos que a gente tem, não cabe. O bipolar, geralmente, ele se desculpa depois, tá? Ele percebe que ele ultrapassou os limites. Você cedeu? Exatamente. Isso bipolar tratado, quando ele está sendo tratado, né? Quando ele não tem tratamento, aí ele não se controla mesmo. Ele compensa muitas coisas ruins que são subjetivas dele, com compras excessivas. E quanto maior a compulsão, mais rápido precisa ser diagnosticado que tipo de tratamento, medicamento, psicoterapia vai ser usado naquele paciente. Lembrar que tem tratamento para essas doenças todas? Sim, olha, Kátia, tem tratamento para o transtorno do humor, transtorno de alimentação, transtorno da personalidade, transtorno do sono, todos os transtornos. Basta que a pessoa aceite a condição dela. E o diagnóstico, né? O diagnóstico e faça esse tratamento, porque esses transtornos vão causar várias doenças ao longo da vida, muitas doenças, e muitas delas, às vezes, surgem no corpo da pessoa no mesmo estado que ela está emocionalmente. E, às vezes, a doença vem de forma devastadora, exatamente como a pessoa se encontra emocionalmente. É como se a gente buscasse uma doença física para um problema emocional que a gente tem. Exatamente, porque a mente, ela precisa descarregar tudo aquilo de ruim, de negativo, que está ali latejando. Qual o caminho mais fácil para ela? O corpo físico. Então, o corpo físico, ele nada mais é para a mente do que a expressão de como você está emocionalmente. E as nossas células, Kátia, a nossa parte biológica, fisiológica, estão o tempo todo ali bisbilhotando, atentos ao que você está pensando ao seu respeito. Por isso é um treino que a gente tem que fazer diariamente também, né? Então, se surge uma alteração nas células, por que surgiu? Primeira coisa, por mais que o paciente fale, mas eu tenho uma vida normal. Não, tem que ser investigado por que ele tem aquele transtorno, por que aconteceu aquela doença tão difícil, às vezes de tratamento difícil, duradouro. Por quê? A causa está dentro dele, Kátia. Você vai trabalhar, você pega aquele paciente, você trabalha bem o emocional dele, você consegue ajudar a reverter muito o quadro de saúde dele. Que bom. E o transtorno de personalidade? Quais são as características das pessoas que têm esse problema? Olha, tem vários transtornos de personalidade, tá? Engloba muitas doenças? Muitos transtornos. Querer ficar em evidência demais é um transtorno. Tipo a Lady Gaga que a gente comentava há pouco, né? Configura. Exibicionismo, um toque, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de personalidade porque causa muitos prejuízos na vida da pessoa. A pessoa, quando ela é muito dependente da opinião do outro, sabe aquela adolescente que ela fica perguntando horas para a coleguinha, mas eu estou bem mesmo, eu estou bem. Ela se escora, ela depende daquela informação para ela se manter bem na vida. Então, são vários tipos de transtornos. O borderline, que num próximo programa eu explico melhor, que é muito grave, um transtorno de personalidade muito grave, muito associado ao transtorno de humor, tá? Então, tem N transtornos de personalidade, mas que dá para você perceber desde a infância
Na adolescência fica mais evidente, Kátia, um adolescente que fala o que quer para o outro colega, que faz o que quer e é indiferente às reações do outro, ao sentimento do outro. Não é abalado pelo sentimento do outro. Isso é grave, Kátia. Mas um transtorno de personalidade, ele pode se transformar numa doença psiquiátrica mais forte? Evolui. Evolui? Evolui sim. É? Uma alteração, olha, uma angústia evolui para uma síndrome do pânico. Uma dor abdominal evolui para uma colite grave. Então, Kátia, tudo que não é tratado a tempo e tem componentes psicológicos sérios, evolui para alguma coisa muito mais séria. Mas o transtorno de personalidade tem algo a ver também com hereditariedade? Sim, tem? Fatores internos, a forma como a pessoa lida. Porque, Kátia, às vezes o que um agente estressor para mim não é para você. Ah, é verdade. Tá? Uma coisa banal para você me estressa instantaneamente. Né? Então, fatores internos, fatores externos e a carga hereditária, mais o estilo de vida da pessoa, vai configurar o que ela está produzindo para a vida dela no futuro. Tá? Então, os sinais e os sintomas vêm para que a pessoa perceba aquilo a tempo e busque ajuda o mais rápido possível. E quem está perto, quem convive com a pessoa, pode perceber aquilo e ficar dando uns toques para ela. Mas sabe que às vezes as pessoas se acostumam. Fala assim, fulano de tal... É o jeito assim, dela. É o jeito dele. É mais fácil a gente aprender a relevar, porque senão vai ficar discutindo demais. Mas a gente está falando aqui de doenças. Mas, Kátia, você sabe que hoje no meu consultório, eu ouço muito, eu pergunto, o que te trouxe aqui? Eu estou percebendo que muitas pessoas estão pedindo para eu buscar ajuda. Então, as pessoas já estão ouvindo próximo. Mas, às vezes, a família se sente mais constrangida em falar. Isso. O amigo, ou no ambiente de trabalho, as pessoas falam com mais facilidade. Mas um parente, eu vou falar que ele tem ou ela tem um transtorno psiquiátrico. Agora, o constrangimento da família só vai trazer mais prejuízos, Mas Kátia. isso é preconceito. É, preconceito. Quer dizer, a gente fica Exatamente. constrangido porque alguém da família tem um problema estomacal? Não. Por que você fica constrangido porque alguém da família tem um problema psiquiátrico? Não. Não muda nada. Não, hoje você tem que verbalizar, você tem que buscar informação, você tem que buscar pessoas capacitadas para te ajudar e tentar sair dessa situação. Transtornos são crônicos, é para a vida inteira, cara. Mas como hipertensão, como problemas de diabetes, tem outras tantas doenças, né? Tratamento. Como a esquizofrenia hoje em dia. Não se encaixa nada do que a gente está falando, mas é uma doença extremamente séria, severa, mas que tem controle. Exatamente. Então, Kátia, você percebe lá da infância, por que foi deixar se tornar um adulto sem um controle, sem um medicamento que controle a situação? O que aconteceu? Essas pessoas, é lógico, a gente não pode colocar a responsabilidade toda na família, mas... Poxa, a primeira que está ali vendo aquilo, aceita que seu filho tem um componente que precisa ser trabalhado. E em criança, muitas vezes, é mais fácil da gente ver, né? Uma criança que faz maldade. Não é aquela maldadezinha de criança, que faz maldade mesmo, né? Kátia, adolescente que exagera nas piadinhas, caçoando dos colegas, a mãe não está ouvindo em casa? Ou está rindo junto? É, porque acha bonitinho e engraçado, né? Não, Kátia, isso com o tempo, a minha experiência clínica já mostrou, se volta contra os pais. E o mais difícil é depois, na fase adulta, né? Quer dizer, a pessoa já se acostumou àquelas atitudes e sozinha, acho que dificilmente ela consegue atinar que ela precisa buscar uma ajuda de um médico mesmo, né? Exatamente. Então, Kátia, hoje está tudo muito bem explicado para a sociedade. Busquem ajuda. Um transtorno do humor, um transtorno bipolar, um transtorno da personalidade, transtorno da alimentação. Busquem ajuda. Nós estamos à disposição para isso. E você sabe que transtorno, mais do que eu, você sabe disso. Transtorno de alimentação é muito comum. As pessoas acabam desafogando suas mágoas, comem demais porque estão felizes, comem demais porque estão tristes. O vício, ele acontece aí. Você busca uma compensação em alguma coisa que te cause um alívio imediato, aquele alívio acontece e aí você volta a buscar aquilo depois que ele passa e configura o vício. Então, Kátia, hoje é muito comum a beliscagem compulsiva, a pessoa belisca o dia inteiro, comendo o dia inteiro. O que ela quer preencher ali? O que ela está buscando com aquilo? Aquilo vai causar tanto problema sério para ela, na saúde física, emocional, na vida num todo. Então,
começou com isso desde lá da infância, vai buscar ajuda. A gente vê o quanto que hoje em dia existe uma busca exagerada pela tal beleza das modelos. Então, bulimia, anorexia e outros problemas justamente começaram disso, né? Isso, eu falo muito no meu livro sobre isso, viu, Kátia? O problema da anorexia, da bulimia, o que você pode fazer para controlar essa ansiedade, porque tudo começa com um transtorno de ansiedade generalizado, que não é controlado, e o cérebro ele vai buscar uma compensação para dar um alívio para aquilo. Ou você começa a ter pensamentos obsessivos, começa a ter comportamentos compulsivos, ou você começa a tirar alimentação, tudo em busca do quê? De uma satisfação, de algo que acalme aquela tua ansiedade. Então você vê que todos os transtornos alimentares, ele tem por trás um transtorno de ansiedade generalizado, que não foi trabalhado, que não foi compensado e que acabou evoluindo para um transtorno alimentar grave. Uma coisa puxa a outra, Kátia. E depois pode evoluir para outras doenças ainda mais severas, né? Sim, claro. Quem tem um problema de imagem e chega a ter uma anorexia, imagina, Kátia, como a pessoa a autodepreciação para chegar naquele ponto, na bulimia, estados graves. Tem crianças hoje, Kátia, que a ansiedade é tão grande, tudo que a mãe dá, crianças pequenininhas, nada supre, nada resolve. Então vou colocar para fazer muito exercício, porque aí vai deixar aquela energia ali, né? Tudo tem um limite. Mas você acha que isso, na verdade, não pode dar um efeito rebote? Muitas vezes Por exemplo, a criança hoje em dia não é mais criança, não fica em casa desenhando, não. Tem tanta atividade que você fala, gente... Isso, você falou tudo. Tem atividade, não tem lazer. É atividade. Criança precisa também de lazer. É aula de judô, é aula de inglês, é aula de não sei o quê, aula de não sei o quê lá. Para uma criança de 6, 7 anos, precisa aprender tudo isso daí aos 6, 7 anos. A gente brincava de correr, subia em árvore, vivia esfolada, brigava com o irmão, corria para lá, para cá. Criança hoje não faz mais nada disso? Nada disso, Kátia. E o culto à beleza, à boa forma, ou se não, por outro lado, comer muito. Então, quer dizer, tem alguma coisa, essa descompensação tem que ser trabalhada. O excesso de atividade para a criança pode dar, sim, um efeito rebote. Ao invés da criança se acalmar, ela fica muito mais ansiosa com tudo que ela tem que cumprir de atividades e tarefas o dia inteiro. Às vezes, suprindo ali uma expectativa dos pais, né? Até de sucesso, quer dizer, se eu faço tantas atividades aos 7, 8 anos, quando eu ficar adulta eu vou ter que ser o quê? Vou ter que ser o melhor. Exatamente. Porque a competitividade, eu acho que hoje em dia também é um grande problema. As famílias estimulam demais as crianças a serem os melhores. E as pessoas esquecem, Kátia, que estamos atrelados à condição humana. Você exige demais do corpo, ele não vai aguentar muito tempo. Entendeu? E aí surge a depressão, porque você não consegue alcançar aquela expectativa toda de todo mundo, você deprime. Aí você não cuida daquela angústia inicial, mais pra frente ela vai se tornar uma depressão grave. E aí você pode passar longos anos da sua vida resolvendo algo que em pouco tempo você, lá do início, você solucionaria e ainda falaria, nossa, mas era só isso que eu tinha que fazer? Porque normalmente é simples, né? É simples, Kátia, desde que você leve a sério lá da raiz. Olha, eu vou mostrar para vocês um livro da doutora Marilene Simão, Faça, Aconteça e Realize, mas acima de tudo, preserve sua saúde física e mental. Eu acho que a partir de leituras assim, muitas vezes você vai se sentir estimulada para buscar uma ajuda de um médico. Claro que a gente nunca pode falar que um livro, ou então um bate-papo como esse nosso, substitua uma visita ao seu psiquiatra. Claro que não, mas muitas vezes é um start que a gente precisa. Né? Isso, Kátia. Para falar, eu me enquadro em mais ou menos isso. Isso, exatamente. E o livro, ele é bem didático, bem claro, tá? A ideia é essa mesmo, trazer à luz, à tona, o que você precisa resolver na sua vida. Olha, se você quiser os contatos da doutora Marilene, eu já vou te passar o e-mail, é mari.psico, de psicóloga, @terra.com.br. Você pode mandar um e-mail e aí eles passam todos os contatos para você. Doutora Marilene Simão, que é psicóloga, volta outras tantas vezes ao programa. Obrigada, viu? Muito obrigada, Me esperem outras Kátia, oportunidades. te adoro, Obrigada, viu? querida. Igualmente, Tudo de obrigada. bom. Olha como é bom a gente poder falar de saúde mental, né? E não tem que ter vergonha de buscar ajuda no psiquiatra. Vergonha a gente tem que ter de não tomar atitude nenhuma, não é mesmo?